Em destaque agora a reforma tributária. Direto para Brasília, o repórter é Levi Guimarães. A reforma tributária que tramita no Senado pode contar com uma novidade, uma versão fracionada do IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, classificado pelo relator, o senador Roberto Rocha, do PSDB, como um IVA dual. O IVA, que é adotado em países do mundo inteiro, é um imposto que unifica uma série de tributos já existentes para simplificar o pagamento. Na proposta atual, seriam 9 tributos, sendo 7 federais, 1 estadual e 1 municipal, que iriam compor esse novo imposto. Tanto o relator como membros da equipe econômica do governo estudam a possibilidade de separar tributos referentes à União dos estaduais e municipais, como afirma Roberto Rocha. O governo federal, a princípio, deseja unificar os seus tributos através de um imposto de valor adicional, o IVA federal. Então pode ter sim um IVA federal e um IVA para os estados e municípios. De acordo com o senador, o relatório da proposta deve ser finalizado ainda neste mês, por volta do dia 15 ou 20. Assim, o texto ficaria pronto para ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e, caso aprovado na CCJ, pelo plenário. O governo federal ainda trabalha com a ideia de enviar uma proposta própria de reforma tributária, mas não bateu o martelo. Alguns parlamentares defendem que, para agilizar o processo, a equipe econômica acompanhe a tramitação e faça sugestões, mas sem formalizar uma nova PEC. Assim que for aprovada pelo Senado, a reforma tributária chega à Câmara, que juntaria o texto a uma proposta que já tramita por lá. O senador Roberto Rocha afirma que um dos principais objetivos é reduzir as distorções do sistema brasileiro. Modernizar o sistema atual do Brasil, que ele é muito predatório, injusto e desigual, penaliza muitos mais pobres. Por isso que se chama regressivo. Nós temos que mitigar a regressividade e temos que encontrar formas de desonerar a folha de pagamento. A carga tributária total não deve ser reduzida nem aumentada pela reforma, mas deve ter mudanças na distribuição. O autor da proposta original, o ex-deputado Luiz Carlos Rauli, aponta que a PEC pretende aliviar a carga sobre o consumo e compensar na renda. Essa carga tributária do consumo, se nós conseguirmos tirar 10 pontos do consumo e jogar para a renda, em 10 anos, digamos, 15 anos, isso é ganho na veia para baixa renda. Outro ponto que não deve ser alterado pela reforma é a partilha da arrecadação dos impostos entre União, estados e municípios. Segundo o autor da PEC, desde o governo Fernando Henrique Cardoso, este foi um dos principais motivos pelo Congresso não ter aprovado nenhuma reforma tributária. De Brasília, Levi Guimarães. Nós temos 2 propostas em paralelo sendo discutidas lá no Congresso que contemplam aí a unificação de vários tributos em um único tributo para tentar minimizar o custo da carga tributária para as empresas no que se refere à complexidade do sistema tributário brasileiro, essa confusão que nós temos de alíquotas. As 2 propostas incluem também ICMS e ISS. Aí nós temos uma proposta que vai ser discutida pelos estados, que se preocupam principalmente com o gerenciamento dos recursos que serão arrecadados. Os estados querem o governo federal fora dessa gestão para terem certeza de que vão poder ter uma participação de fato, sem correr o risco de perda de receita. O governo federal até concorda com essa questão da unificação, da partilha. O ministro Paulo Guedes, no entanto, me disse que ele acha importante que os estados definam como é que vai ser essa situação, porque os estados têm o direito de tributar. Então, mais ou menos como aconteceu com relação à reforma previdenciária, o governo pretende propor a unificação dos impostos federais e num prazo de transição bem mais curto do que dessas propostas que são discutidas pelo Congresso. O governo vê condições de implementação no prazo de uns 2 anos, isso a unificação dos tributos federais, só que depois tem a questão do ICMS, que é o mais complicado de todos, com excesso de legislações aí, de alíquotas diferenciadas, tem os incentivos dados pelos estados também, que terão de ser contemplados de alguma forma, senão a proposta não vai para frente. Agora se aguarda, claro, a apresentação da proposta oficial do governo para ver o quanto que ela pode modificar essas discussões, principalmente porque ela vai tratar de alguns temas polêmicos, como essa possível volta da CPMF para poder agir de uma outra forma, que é a redução dos encargos sobre a folha,
para estimular a geração de empregos. Então, o governo vem com outras propostas paralelas a essa central, que é a unificação dos tributos. Olha, o que temos no Brasil não é um sistema tributário, não é um regime tributário, é um hospício tributário. É inacreditável pensar que um país consiga produzir, consiga prosperar com o que existe hoje no Brasil. Então, quem trabalha na iniciativa privada e é vítima desse hospício tributário, eu espero não estar ofendendo aqui as pessoas que trabalham de forma digna e honesta nos hospícios, mas, de qualquer forma, quem atua na iniciativa privada e é vítima desse hospício tributário é herói, porque todas as dificuldades possíveis foram sendo criadas e incorporadas à legislação tributária para atrapalhar. Deve ter alguém que ganha e muito com esse sistema atual, mas não é a sociedade brasileira. Portanto, uma reforma inteligente, uma reforma racional, uma reforma que deixe de atrapalhar quem quer trabalhar, quem quer prosperar, é fundamental para o Brasil. Olha, ontem eu tive o prazer de conhecer pessoalmente o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos, do Paraná, né? Ele é um exemplo de que o povo, o eleitorado, pode agir com sensatez em qualquer eleição, né? Sai o Roberto Requião, vem o Oriovisto Guimarães. É um empresário de 74 anos que disputou a sua primeira eleição para o Legislativo e faz parte daquele grupo Muda Senado. O que ele está tentando, conversando com os autores das várias propostas, é que já ocorra um entendimento antes da eleição para não haver também essa maluquice durante a votação, na Câmara já. Então tem esse projeto da Câmara, o Senado tem o outro projeto e o governo faz questão de apresentar o dele. Ele sugere que isso já seja, que todos esses textos sejam fundidos, né? Que haja um acerto ali no texto para facilitar a vida do Brasil e para que não se demore tanto, né? Não nos esqueçamos de que a reforma da Previdência, que já está aprovada, ainda não pode ser sancionada, né? Porque tem mais votações e vai consumir 1 ano a tramitação dela pelo Senado, pelo Congresso. Só 2 informações aí para você que nos ouve ou nos vê. 2 informações. Nós, eu e você, trabalhamos 5 meses no ano, de janeiro a maio, só para pagar tributos. Isso é o que a gente é obrigado a fazer. Vai pagar tributos e esse dinheiro, essa riqueza que a gente produz vai para os cofres da União. Segunda informação é a seguinte: tem um site que calcula a quantidade de tributos que são expoliados da riqueza gerada pela sociedade, chamado impostômetro.com.br. Eu estou com a minha tela aqui do computador aberta. Até agora foram expoliados da riqueza produzidas pela sociedade brasileira, portanto, por mim e por você, mais de 1 trilhão de reais até agora. Mais de 1 trilhão. 1,653 bilhões de reais. Essa é a conta que a gente paga.